Olá pessoal, hoje nesse post a gente vai estar falando de como estar fazendo a instalação de um servidor PHP local, né, na nossa máquina. E para isso a gente vai estar utilizando o AMP, tá? O AMP vocês podem baixar ele no link desse vídeo. Logo embaixo aí tem o link para vocês estarem baixando o AMP, tá? Para que serve o AMP? O AMP ele serve praticamente para você rodar o PHP na sua máquina local, né? O nome WAMP é um acrônimo aí de Windows, Apache, MySQL, PHP, tá? Ou seja, tirando o Windows, são aplicações que necessitam para o PHP rodar. Não necessariamente precisa do MySQL, mas toda aplicação PHP geralmente tem um MySQL, um banco de dados, tá? Então vamos fazer a instalação do WAMP. Eu já baixei ele aqui. Ele tem a versão aí para 32 bits e para 64 bits, tá? Aqui o meu sistema operacional é 64 bits, então eu vou estar fazendo a instalação do 64. A instalação do AMP é bem clássica, né, de Windows. Vai permitir ele rodar, vai dar uns next, 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 né? Aceita o contrato, dá um next. Esta pasta, gente, vai ser a pasta padrão do AMP, tá? Aqui no meu caso, eu não vou utilizar a unidade C. No meu caso aqui, eu vou utilizar a unidade D, tá? DWAMP. Vou dar um Next. Vou pedir para ele criar aqui alguns atalhos, né, na área de trabalho e no Quick Launch. E vou pedir para ele fazer a instalação, tá? O AMP, gente, é um servidor, como eu disse, local, tá? Para você fazer testes, para você ver se o seu script está funcionando. Não utilizem o AMP como um servidor que vai disponibilizar algo para a web, tá? É um servidor pequeno, um servidor que não tem muito recurso, a sua máquina também provavelmente não vai ter muito recurso para ser um servidor web, tá? Nessa parte da instalação, ele apareceu essa janelinha aqui que ele pede para mim, ó, selecione qual é o seu browser padrão, tá? Você pode deixar o Internet Explorer como padrão, ou você pode colocar algum outro, o Firefox ou o Chrome. No meu caso, eu vou colocar o Chrome. Só que ele pede para eu indicar o caminho do Chrome. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aqui no meu atalho, vou clicar aqui. Opa, Google Chrome. Clicar aqui com o botão direito, propriedades, e vou pegar o caminho aqui do target. Tá? Opa. Um Ctrl A, copia, né? Vem aqui no file name, eu vou colar ele. Pronto. O meu browser padrão do AMP ficou sendo o Chrome. Essa outra tela, configuração de SMTP e de e-mail. Para que serve isso? Essa configuração de SMTP e de um e-mail válido vai servir para você utilizar a função mail do PHP. A função mail do PHP, toda vez que você utiliza essa função mail, ele vai enviar um e-mail através da configuração que você fizer aqui nesses campos, tá? Eu vou deixar como padrão, porque a gente não vai estar utilizando essa função mail por enquanto, e qualquer coisa depois a gente volta a fazer essa configuração, tá? Vamos dar um next. Aqui já deixa selecionado, ou seja, para ele, na hora que eu clicar aqui em finalizar, ele já subir o AMP, né? Ele já apareceu aqui embaixo, ó, o AMP Server Offline. A gente pode reparar que o AMP Server, ele apareceu aqui do lado, mas ele ainda continua offline, tá? Por que ele continua offline? O AMP, ele tem uma particularidade que ele
não sei por que ele não sobe, ele não starta todos os serviços se o Skype estiver ligado, tá? Então o que eu vou fazer? Vou finalizar o Skype e aqui no AMP vou clicar com o botão esquerdo do mouse e colocar aqui Start All Servers. Opa, ele já ficou verdinho, né? Vamos aproveitar aqui, trocar a língua, o idioma padrão, tá? Vamos colocar aqui para português. Eu cliquei ali em iniciar todo o serviço, mas ele não reiniciou. Vamos reiniciar todos os serviços. Vamos ver o que ele aparece. Ficou offline. Vamos abrir o nosso browser aqui e fazer um teste. A gente vai digitar aqui localhost, tá? Por que localhost? Porque localhost é o seu micro. Como o nosso servidor está instalado no nosso micro, aqui vai ser localhost. A mesma coisa se eu digitar aqui, o nome do meu micro, tá? Que eu nem sei qual é o nome do meu micro. Mas resumindo, digitou aqui localhost. Se o AMP estiver rodando, ele vai aparecer essa página do AMP, tá? Uma outra coisa também que a gente precisa configurar aqui é para que ele aceite tags curtas do PHP. O que é tag curta do PHP? O PHP ele é reconhecido toda vez que a gente inicia, que a gente vai escrever um código PHP, a gente inicia ele com a tag menor interrogação PHP e fecha ele dessa forma. E aqui a gente coloca o nosso código. Existe a possibilidade da gente encurtar essas tags para ficar mais fácil na digitação. Para que o nosso servidor reconheça essa tag curta que a gente fala, a gente tem que habilitar ela aqui, ó. Opções do PHP, Short Open Tag. Tá? Então aqui a gente consegue habilitar para que o nosso servidor interprete essa tag curta. Deixa eu fechar aqui. Então aqui, nosso servidor está rodando, tá? Mas como é que eu coloco para funcionar? Aonde que eu coloco as minhas páginas PHP para que o servidor reconheça, tá? Eu posso criar uma página aqui no meu desktop, por exemplo. Eu crio aqui uma página .php. Vamos só fazer um teste aqui, ó. Vou salvar essa página. Aqui no meu desktop. Eu vou colocar aqui teste.php. Criei aqui a minha página, né? Cadê minha página? É para ela aparecer aqui, ó, teste.php, tá? Ah, legal. O servidor está rodando, mas como é que eu faço para que aquela página apareça aqui no meu browser, né? Como é que eu faço para exibir aquele eco que eu dei lá no meu PHP? Na instalação, lembra que na instalação a gente setou uma pasta padrão? A gente setou uma pasta padrão para o AMP. O nosso AMP, no meu caso, ficou aqui no disco local D e na pastinha o AMP, lembra? Dentro do AMP
existem todas as configurações de Apache, de PHP, de MySQL, né? E todas as páginas que eu fizer em PHP, obrigatoriamente vai ter que ficar dentro desse www, tá? Então, dentro desse www é onde vai ficar todas as minhas pastas, todos os meus arquivos de PHP. Se eu criar uma nova pasta aqui, vamos criar aqui, aula 1. Essa minha pasta vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Meus projetos, aula 1. Se eu clicar aqui nela, não vai aparecer nada porque não tem nada dentro dela, tá? Então vamos pegar esse teste PHP, vamos recortar ele daqui e vamos colar ele dentro de aula 1. Teste PHP. Vamos voltar aqui no nosso AMP, vamos atualizar. Então vou clicar aqui dentro de aula 1 e ele já vai aparecer aqui, teste.php. Se eu clico aqui, pode reparar que o nosso servidor já interpretou o meu código PHP e já exibiu a mensagem aqui para mim. Então, pessoal, vamos... Lembra aquela pastinha, voltando aqui, lembra aquela pastinha que a gente setou lá, o www? Só recordando, todos os arquivos PHP devem estar dentro dessa pasta www, tá? Todos os arquivos devem estar aqui dentro, senão o nosso servidor não vai reconhecer que é um arquivo PHP, tá? Então, pessoal, esse foi a nossa primeira aulinha aí de instalação do AMP e alguns conceitos básicos para estar iniciando nossos projetos em PHP. Tá legal? Qualquer dúvida, podem comentar, pode colocar aí no post que a gente vai respondendo e vai tentando ajudar todo mundo. Tá joia? Obrigado, até mais.